A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Tá bem a bola na área brasileira, na trave! Apostas esportivas. Será que esse game é over? Ouvinte da Rádio USP, você é fã de apostas esportivas? Se você ainda não conhece esse universo, saiba que nomes como Betano, Superbet, Bet365, entre outros, têm se tornado cada vez mais comuns no dia a dia do brasileiro. Eu sou Thaís Moraes. Bom dia! Bom dia, eu sou Ana Messia Brandão. No programa Universidade 93,7 de hoje, vamos explorar o universo das apostas esportivas, ou bets, como ficaram conhecidas. Uma pesquisa Datafolha de janeiro de 2024 revelou que 15% dos brasileiros dizem fazer ou já ter feito apostas esportivas online. Do outro lado da moeda, as empresas de apostas registradas no Brasil saltaram de 26 para 217 entre 2001 e 2024, um aumento de quase 750%, de acordo com dados da plataforma DataHub. Nesta manhã, aqui no Universidade 93,7, você acompanha um debate discutido por meio de reportagens sobre o tema. Nós damos as boas-vindas aos nossos convidados. A Bruna Lopes é pesquisadora do PROAMIT, o Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, que faz parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela sua presença, Bruna. Eu que agradeço o convite. Também está aqui conosco o professor Ivan Furegato. Ele é docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisador do LAGECOM, o Laboratório de Gestão, Políticas, Marketing, Comunicação em Esporte e Educação Física. A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Finalizando a mesa, contamos também com a presença do Leonardo Gaudeoso, influenciador à frente do perfil Leozin Tips, que reúne dicas e orientações sobre o mundo das apostas esportivas online. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado pelo convite. Ao longo do programa, vamos colocar em perspectiva diferentes pontos de vista sobre as bets, analisando seu impacto no bolso e na saúde mental dos brasileiros. Este é o segundo episódio do nosso programa sobre apostas esportivas. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No episódio de hoje, nossos especialistas comentam sobre as técnicas usadas nas campanhas publicitárias das bets e as novas regras para torná-las mais responsáveis. O episódio de hoje começa agora. As apostas exploram a ideia de que qualquer pessoa pode ter acesso a prêmios, desde que conheça os times e seja boa de previsão. Essa ilusão tem levado muitos brasileiros a perderem seus bens e mesmo desenvolverem transtornos psicológicos, como vício em jogos, conhecido como ludopatia. Mesmo assim, as bets passam longe de serem um negócio escondido e já tomaram o horário nobre da TV. Na matéria que ouviremos a seguir, a repórter Elaine Borges explica os efeitos que a falta de uma legislação clara produz nas propagandas de bets na TV. Em 30 de dezembro de 2023, foi sancionada a Lei 14.790, que regulamenta as apostas esportivas online no Brasil. Logo após a publicação, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, atualizou seu Código de Autorregulamentação Publicitária, incluindo o anexo 10, que trata especificamente das apostas esportivas. Juliana Vezum, advogada especialista em Direito Desportivo e Propriedade Intelectual, explicou as principais mudanças que essa regulamentação trouxe para as campanhas publicitárias do mercado de apostas. Toda a divulgação tem que ser feita contendo um indicativo de que é para o público 18+. Outros pilares assim, da proteção do consumidor é que o anúncio ele tem que ser honesto, então ele não pode dar a entender para o público consumidor que o consumo daquele produto, daquele serviço, né, vai trazer qualquer tipo de sucesso, não pode incentivar o jogo, o vício, né, o jogo excessivo, não pode trazer qualquer informação que possa confundir a aposta com uma forma de investimento ou prometendo um resultado que não é necessariamente o que vai acontecer, né. Segundo Juliana, a regulamentação era um passo necessário para impedir práticas abusivas no setor, garantindo mais transparência e segurança para os consumidores.
bem como alguns outros produtos, né? Eu não estou comparando, não estou falando que é a mesma coisa, mas bebida alcoólica tem uma regulamentação própria, cigarros tem uma regulamentação própria, qualquer publicidade feita para menores de idade tem uma regulamentação própria. Dependendo do público que você quer atingir, dependendo do produto que você está anunciando, você precisa de uma regulamentação específica para evitar assim, uma comunicação abusiva no mercado de consumo. Às vezes, lógico, a gente entende que do ponto de vista de marketing, de comercial, às vezes não é atrativo você colocar alguns anúncios, alguns disclaimers, algumas sinalizações no seu anúncio, às vezes pode acabar poluindo, né? Assim, pode passar a impressão de que o anúncio está poluído, cheio de disclaimers, mas é uma questão justamente da cultura dele, entender que isso faz parte da atividade dele. No entanto, o ano de 2024 marca um período de transição para a lei, onde as empresas de apostas ainda estão em processo de adaptação às novas exigências. As sanções para o descumprimento das regras começarão a ser aplicadas apenas a partir de 1º de janeiro de 2025. Empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a multas que podem chegar a 2 bilhões de reais por infração. Até o fim de agosto de 2024, o governo já havia recebido 113 pedidos de autorização de 108 empresas que buscam operar legalmente no Brasil. Quem não tiver licença vai ter que ser bloqueado. Então, vai ter que ser bloqueada a utilização de publicidade, vai ter que ser bloqueada a utilização de meios de pagamento e vai ter que ser bloqueado o site também. Né? Essa data de janeiro ela é, digamos, o marco civil das bets. Você ouviu Bernardo Freire, consultor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias, a NJL, que representa as empresas do setor. Ele também destacou que as casas de apostas deverão implementar mecanismos para combater a ludopatia, uma condição médica caracterizada pela compulsão por jogos de azar, e criar formas de evitar que pessoas endividadas continuem apostando. Eu entendo que o setor tem muito a evoluir nesse ponto. No dia que virar a chave, que é 1 de janeiro, todas as empresas são obrigadas a ter esses mecanismos. E aí as empresas que não têm vão ter que sair do ar. Então, hoje, as empresas sérias, as principais, elas têm já mecanismos de controle, de cuidado, têm assistência, mas surgem sites todos os dias, né? Então... Na visão de Leonardo Benites, diretor de comunicação da NJL, é essencial que as empresas de apostas se posicionem contra a ludopatia, não apenas pelo impacto social negativo que ela causa, mas também pelos prejuízos que a dependência pode trazer ao próprio mercado de apostas. O ludopata ele não é interessante para a indústria. Nós não queremos o ludopata. E aí, falando de forma prática, é claro que o principal malefício é o social com a vida do ludopata, mas não é interessante para uma empresa uma matéria que fala sobre ludopatia e que cita aquela plataforma. Então, é necessário que as empresas se posicionem e que elas façam divulgação não somente dos malefícios que trazem a ludopatia, como as ferramentas que temos para prevenir a ludopatia. A NJL acredita que as apostas esportivas são uma parte crucial da economia brasileira, especialmente quando se trata de futebol, já que grandes clubes são patrocinados por empresas como Superbet, Esportes da Sorte e Betano. Diante das críticas, a associação se posiciona a favor da regulamentação. Elaine Borges para a Universidade 93,7. Nos últimos anos, tanto o número de apostadores quanto de ludopatas tem aumentado. O diretor de comunicação da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Leonardo Benites, afirmou que esse aumento não é interessante nem mesmo para a indústria de apostas. Diante disso, como que vocês analisam essa situação? Pode começar, Léo, depois Ivan e Bruna. Eu acho que a Bruna ela que vai ter mais propriedade para falar disso, mas eu acho que ele é prejudicial para todo mundo, porque às vezes o cara tá ali apostando, ele, por exemplo, eu envio 10 dicas no dia, ele pega uma e essa daí deu errado, ele vai me culpar, ele vai fazer tudo assim e ele vai isentar a culpa dele. Tipo, a culpa vai ser minha de ter enviado a bet, ele ter pego e tudo mais. Assim, eu tenho uma parcela de culpa, obviamente, mas eu não peguei, não obriguei ele a apostar e tudo mais, eu faço indicação. Sempre que eu envio a aposta também, eu faço a indicação que eu sempre falo ali da gestão, né, de unidade. Então eu mando uma unidade, às vezes o cara aposta a banca inteira dele, ele perde, então ele vai me culpar. Muitas vezes acontece o contrário também, eu envio a aposta, ela bate, aí o cara vem, não, muito obrigado, vou pagar minha conta de luz. Eu falo, tipo, cara, é melhor tu parar de apostar que um dia tu não vai ter o dinheiro pra tu pagar a tua conta de luz. Eu sempre falo isso.
Eu acho que é interessante a gente ver esse ponto, o lado da casa de aposta. Então, por exemplo, a casa de aposta não quer manipulação, ela não quer que o jogador ou alguém próximo combine, ela vai descartar esse apostador que tá viciado, que tá muito envolvido. Aí, por exemplo, saiu recentemente a questão que 3 bilhões de reais por mês são colocados do Bolsa Família. E aí já veio movimentações do governo, olha, tem que bloquear. Mas como que você vai bloquear, entendeu? Então, a casa de aposta também, ela não quer de certa forma, esse perfil. Ela quer, por um lado, o cara que é leigo. Talvez ela não queira o Léo ali com as dicas dele, porque ele vai supostamente fazer a pessoa ganhar, né? Ou facilitar a pessoa ganhar. Mas ela quer essa pessoa leiga que acaba sendo essa pessoa mais de baixa renda, que tem menos conhecimento. Então, eu acho que a casa de aposta é uma situação complexa. E um ponto interessante, acho que é interessante a gente pontuar aqui, na perspectiva do marketing esportivo, um dos maiores pecados que a gente tinha, que era proibido, e eu trabalhei em clubes de futebol na área do marketing, era extremamente proibido a gente vender patrocínios para empresas do mesmo ramo. E não pode, é pecado capital, assim. E hoje em dia a gente vê alguns jogos ali na beira do gramado, 4, 5 casas diferentes. Por quê? Porque se quebrou essa regra de ouro. Porque aí eu conversei com algumas pessoas do mercado e eles falaram, Ivan, a gente quebrou porque é muito dinheiro, é tão simples quanto. Se eu chego para uma, eu vendi por uma por 10, chega outro que vai me pagar 15, eu vou vender, entendeu? Então, os clubes também acabam ficando reféns aí pelos problemas de gestão deles, então eles acabam aceitando esses patrocínios, os clubes, as entidades que organizam as competições, porque elas querem o dinheiro, obviamente, ela não está preocupada se o cara é viciado, se não vai. Acaba que os clubes e as entidades esportivas são coniventes, porque elas querem o dinheiro, a casa de aposta, ela tá ganhando ali, não importa de onde está vindo o dinheiro, é claro que ela não quer o cara também que ganha muito, ou o cara que é viciado, porque não interessa, e no fundo a gente fica à mercê ali, na verdade, acho que dependendo do próprio governo, tentar organizar essa bagunça de alguma forma. Lembrando, só para finalizar, que eu acho que no fundo, eu não sei se o governo quer organizar porque está gerando imposto. Então, a gente acaba, o coitado do quem vicia, quem se perde, que se vire para se resolver, porque quem olha por ele, né? Então, é muito complexo mesmo, e começa com a publicidade, a gente chega nesses vários players ali envolvidos que vão puxar para o seu lado, e o coitado do apostador tá no meio. Então, acho que a Bruna até pode contextualizar melhor isso, trazer, que acho que é complexo mesmo. Sim, não, eu acho interessante essa fala de que jogador compulsivo não é interessante para as casas de aposta, mas a aposta esportiva foi legalizada em 2018, já estamos em 2024, e o que a gente observa é só o cenário piorando. Então, se não é interessante, o que vão fazer em relação a isso, né? A gente está realmente passando por uma situação muito difícil em relação às pessoas dependentes de jogos de azar. E é difícil pra gente, pra pessoa entender, será que eu sou uma pessoa vulnerável a ter transtorno do jogo ou não, né? Quem costuma ser vulnerável ao transtorno do jogo? Então, pessoas mais jovens, pessoas de baixa renda, com baixa escolaridade, que, se a gente for ver, é exatamente quem está sendo atingido, né? Visto essa última reportagem sobre a Bolsa Família, que as pessoas estão utilizando do dinheiro da Bolsa Família para jogar, né? Claro, existem outros fatores de vulnerabilidade, então pessoas mais impulsivas, pessoas que têm vulnerabilidade emocional, como ansiedade, depressão, antes mesmo de envolver com o jogo, mas... E também, claro, questão de vulnerabilidade financeira. Então, tem muitos fatores aí de vulnerabilidade que talvez a pessoa não coloque isso em jogo para pensar, vale a pena entrar nisso que deveria ser uma diversão, né? E comprometer minha renda, e comprometer a minha família, afetar o aspecto psicológico também, né? Eu nunca apostei, nunca fiz nenhuma aposta, porque eu, no fundo, lá no fundo dos meus pensamentos, eu falo, eu supostamente acompanho esporte, então eu me acho relativamente conhecedor. Aí eu fico pensando, putz, mas será que se eu começar eu vou conseguir parar, entendeu? Entender o limite? Eu acho que esse filtro que, por exemplo, eu de certa forma consigo manter, eu tenho esse entendimento, eu acho que a maioria das pessoas infelizmente não tem, e aí entra essa questão aí do desejo de ver o resultado, né? Sim, a gente, além de ter essa questão de não saber, será que eu sou uma pessoa vulnerável a ter dependência de jogo? A gente tem uma cultura agora que a disponibilidade de jogo tá absurda, né? E jogos de azar no geral. Se a gente vai no shopping,
Antes a gente encontrava aquele negocinho lá aquela máquina de pegar bichinho de pelúcia. A gente encontrava num lugar específico. Agora, qualquer outro lugar você pode encontrar. Eu vou comprar pão, eu encontro essa máquina na padaria. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma cultura que favorece os jogos de azar, enquanto não está sendo falado o que pode ser, o que pode levar a pessoa a ter a dependência de jogo. Então, isso é a fórmula para realmente a gente viver esse caos que a gente está vivendo da epidemia de transtorno do jogo. Tem muita gente que chega e fala assim, tipo, compra minha conta que eu quero me livrar disso aqui, eu tô viciado e tal. Tipo, tem muita gente que faz isso. Eu já peguei conta, um filho de um político de Brasília, a conta dele tava menos 800 mil reais, ele perdeu, dentro da casa de aposta. E a gente tá falando de alguém que não tem baixa renda. Sim. Pra ver o quanto que a gente não sabe quem pode ser vulnerável a isso. Não, e aí um ponto que, por exemplo, expandindo essa questão até nessa questão do desconhecimento, do jogo do foguetinho, se o cara tem um pouco de noção de matemática, ele vai entender programação lógica, ele vai saber que aquilo vai ser programado para ele perder em determinado momento. Então, acho que aí a gente volta até na ausência de educação formal, de matemática, de probabilidade, de coisas específicas, pro cara entender que em algum momento ele vai dar ruim, ou mesmo entender o esporte mesmo, o cara não vai ganhar sempre, tem muitas variáveis ali. Então, acho que volta nessas questões que aí a pessoa se perde mesmo, e aí, obviamente, é o que o Léo falou, tipo, se a pessoa, ela tá apostando dinheiro da conta de luz dela, aí é extremamente complicado, né? Como a gente estava falando, um dos fatores de risco é ter baixa renda, mas também é ser jovem. Quanto mais jovem, maior o risco, porque, enfim, aposta é formação de hábito. Sim. Então, quanto mais cedo você ter esse hábito, mais chance você tem de ter dependência. E isso preocupa bastante, porque a gente tem recebido no ambulatório pedidos para a gente fazer palestra sobre os riscos de jogos de azar nas escolas. Ou seja, por mais que tenha isso de que não pode menores de 18 anos jogar, como é que isso está sendo fiscalizado? Porque uma criança, um menor de idade, pode facilmente ter um CPF e jogar, porque... Ou pegar do pai, da mãe. Exato, pegar do pai, isso. E não só jogando, tá? Tem bastante influencer. Eu já vi criança, 13, 14, 15 anos, em Instagram com 60, 70, 80 mil seguidores, apostando lá diariamente, e é conta do pai. Inclusive com um patrocínio de casa de aposta. Então ele tem o link dentro da casa de aposta. Casa de aposta, entre aspas, é conivente com isso. Tipo, tem o link lá e o cara ganha. Tipo, você clica, cadastra no link dele, ele ganha com o cadastro. Alguém levantou o ponto de não ser benéfico para casa ela ter um viciado ali, uma pessoa que é perdedora. Na verdade, as casas de aposta hoje parece que até estimula isso, porque eu pego muita conta, essas contas negativas, elas liberam mais liquidez. Então, por exemplo, o jogo do Grêmio e Flamengo, se eu posso apostar, eu só consigo na minha conta lá apostar 50 mil reais pro Grêmio vencer. Aí, na conta de uma pessoa perdedora, às vezes eu consigo apostar 200 mil, 250 mil. Então, tipo assim, ela libera mais dinheiro para você colocar em uma linha, em uma aposta, entendeu? Quando você tem uma conta perdedora. Eu não sei a fundo, mas me parece que, por exemplo, o Reino Unido tem uma política séria de controle ali para tentar, por exemplo, se você tá numa conta negativa, ele tentar te bloquear. Me parece que vai se tentar e fazer isso no Brasil a partir do ano que vem. Mas na prática é complexo. Quando saiu a notícia de regulamentação e tal, a gente ficou meio em choque, assim, a gente que vive do mercado. Porque em Portugal a regulamentação foi horrível, não ficou nenhuma casa. Tem uma casa lá e, tipo assim, essa casa também eles não utilizam. O pessoal população de Portugal, os apostadores que eu conheço, assim, eles usam VPN e usam casas de fora. E aí a gente falou, ferrou, né? Mas aí a nossa regulamentação acabou ficando muito boa, pelo menos na minha opinião. Ela ficou mais parecida com a do Reino Unido, que você citou, do que com a de Portugal. Ficou muito mais parecida com a do Reino Unido. Então, eu achei que foi bom. Eu acho que vai ser benéfico para todo mundo, em todos os sentidos. Só acrescentando, eu acho que realmente é uma boa medida ter esse bloqueio de pessoas que possam ter dependência de jogos. A questão e quem já é dependente, né? O que pode ser feito? Como é que parte, né, do que é arrecadado pode ser passado para projetos de prevenção e também de tratamento, né? Visto que a gente só tem um centro de referência que atende pessoas que têm transtorno do jogo, e os centros de atenção psicossocial não são voltados necessariamente para atender pessoas que têm dependência de jogo, né? São para álcool, drogas. Como é que fica as pessoas que já são dependentes? Por mais que você coloque na lei lá
Estou dando um exemplo, não sei se é esse o caso, mas 1% dos valores das arrecadados vai para tratamento de... Eu acho que tem, não tem? Acho que tem um percentual desse. Mas como esse dinheiro vai sair da casa de aposta, passar pelo governo, sabe Deus onde vai passar no governo ali para chegar na ponta, na Bruna, ou nas pessoas que estão ali na linha de frente, né? Eu acho que esses pontos não estão claros, né? E aí que a gente conhecendo o Brasil, infelizmente, a gente sabe que talvez isso vai se perder no meio, né? Exato. Bom, que é o grande problema, né? Nós estamos disponíveis para, por exemplo, capacitação de profissionais de CAPES, que eu acho que faria total sentido, né? Obrigada pelas contribuições, pessoal. Sem dúvida, a publicidade atrai cada vez mais pessoas para o universo das apostas. A entrevistada Juliana Avezum argumentou que a regulamentação das bets é essencial para evitar práticas de comunicação abusiva no mercado de consumo. Diante dessa regulamentação, como proteger o apostador e evitar lacunas que poderiam permitir abusos por parte das empresas? Pode começar, Leonardo, depois Bruna e Ivan. Eu acho que o melhor jeito de você fazer isso é você responsabilizar o influenciador. Ele tem que ser responsabilizado pelos danos que a casa fizeram no cliente. Então, vamos supor, a casa... Acontece muito de você depositar numa casa, você faz o cadastro lá pelo link da pessoa, e a pessoa ganha com isso aí é o que mais tem. E então a casa pega e inventa alguma desculpa para não te pagar. Tipo assim, você foi bloqueado por atividade suspeita. Mas ela não especifica o que é essa atividade suspeita. Obviamente, você não pode ter mais de uma conta numa casa, você não pode usar a conta de outras pessoas dentro da casa, isso aí é regra da casa, só que a casa não consegue provar isso pra você. Ela pode virar pra você e falar atividade suspeita, sendo que você fez tudo certo. Você criou uma conta hoje no teu CPF lá, criou e daqui a pouco você tá apostando e do nada a casa te bloqueia. Existem algumas casas que são famosas por isso, eu não vou citar aqui porque eu não quero problema pra mim. Mas que assim, que os apostadores, quem convive no dia a dia, já sabe, assim, e casa grande que o pessoal divulga. Só que aí existem as casas confiáveis também, que a maioria utiliza aí, que são a mais conhecida, a mais utilizada, é uma das únicas que eu utilizo também, que eu coloco mais dinheiro. E eu acho que tem que ter essa responsabilidade ali do cara também ser responsável por isso, até porque você foi influenciado por ele para cadastrar no link dele, que ele vai ganhar com isso, então tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Eu acredito, como eu falei antes, que seria importante que as casas... incluísse também o risco de dependência em jogos de azar nos disclaimers, né? Acho que aí a gente tem uma questão que o Léo até comentou, que eu trouxe muito bem colocado, que eu acho que tem muito influenciador que se diz apostador, ele não é apostador no final das contas. Ele tá ganhando dinheiro com view, com publicidade da casa de aposta com o link, até com o link se a pessoa perde. Então, por exemplo, acho que a gente poderia pensar em controles... Que aí eu não sei se faz sentido na prática, o Léo até pode complementar, ver se eu tô falando coisas absurdas na prática. Mas, por exemplo, essa coisa do link, do cara ganhar com o link, acho que deveria ser uma prática proibida. Entendeu? Aí a hora que você monetiza a rede social, eu tô falando uma questão muito mais ampla, mas ele tá ganhando no view que eu tô vendo dele lá, do vídeo dele, que ele tá mostrando a vida de luxo que ele tem, supostamente ligado à aposta que ele fez, entendeu? Então, essas outras coisas que estão nesse contexto do influenciador, e aí a gente fala do influenciador também, eu acho que é importante, né? Hoje em dia... esses caras que a publicidade tá ali, né? Ela não tá mais na televisão, ela não tá mais nos outros meios. A internet e as redes sociais dominaram praticamente. Esses caras, acho que são grandes influenciadores, literalmente falando. E eu acho que tem que tentar cortar essas rendas paralelas deles. Porque, por exemplo, o Léo aposta, ele vive disso, é a profissão dele ali, como tem outros que fazem isso. Mas tem muitos ali que entram na onda... que o cara nem aposta nada, ele tá falando que é legal, situações que apareceram, o cara tá jogando o jogo do tigrinho, mas é uma versão manipulada pra ele ganhar, entendeu? Ou ele tá fazendo... Existem contas demos, né? Que é a conta que é dada ao influencer, que aí essa conta... vai ganhar a pessoa vai ter, tipo assim, uma probabilidade de ganhar mais. E também tem muita apostadora, assim, também influencer, que recebe a conta da casa de aposta lá com dinheiro... fake, né? Uhum. E aí, tipo, vai apostar lá. Não vai sacar nunca. Ivan, e o que você acha dos times de futebol terem patrocinadores de casas de aposta? Então, eu acho que assim, se a gente fosse partir do mundo ideal, os clubes iam ter uma responsabilidade ali, porque eles têm uma responsabilidade, eles falam com milhões de pessoas, então eles iam, no minimamente, pensar em algum tipo de ação, alguma coisa ali de contrapartida, algum tipo de campanha explicando, tentando... fazer uma ação social de conscientização.
Indo pro mundo real, os clubes não se importam. Por quê? Porque no final das contas, se a gente pegar o Brasil, por exemplo, cada casa de aposta dessas que entra num clube é o patrocínio mais alto que o clube tem. E se a gente parar para pensar no esporte, os custos que envolvem uma equipe profissional cada vez mais caro, a gente tem intermediário, tem um monte de gente no meio dessa conversa, que ninguém no fundo só tá vendo dinheiro, o clube só tá vendo quanto ele tá entrando, e são valores consideráveis até dentro dos próprios patrocínios, entendeu? Então, por exemplo, o Corinthians, até alguns anos atrás, a gente falava aí de 20, 30 milhões por ano. Agora ele tá ganhando 100 e poucos milhões. Você tem um salto absurdo ali, que é claro, é mais dinheiro ele contrata jogadores melhor, o time tem uma chance melhor de desempenhar. Então, eu acho que no fundo, os clubes deveriam ter sim um tipo de responsabilidade, aí como os influencers têm, deveriam ser responsabilizados os próprios clubes, porque, por exemplo, ele estimula as pessoas ali a confiarem, né, nessas casas de aposta, e depois a gente explode esses casos. Ele está avalizando, né? E a hora que ele coloca o nome dele ali junto, ele está falando que aquilo é sério. E muitas vezes, e aí eu digo pela experiência, muitas vezes as pessoas que estão na frente desses clubes, eles nem conhecem direito, nem sabem quem é aquela casa de aposta, quem está por trás, se aquilo é idôneo, se aquilo não é idôneo, ou nem tem essa percepção do tamanho do problema que é o jogo, entendeu? O Corinthians teve problema com o patrocínio agora, né? Exatamente, porque aí você tem pessoas envolvidas no meio ali, não é o clube às vezes diretamente. Então, no fundo, os clubes não se importam, e a gente, por exemplo, tem essa questão na Inglaterra, por exemplo, se eu não me engano, essa última temporada que eles podem colocar no uniforme patrocínio, vai ser proibido. Os clubes reclamaram junto à Premier League, que reclamou junto ao governo da Inglaterra para falar, olha, peraí, eu vou perder receita, de onde quem vai suprir esse dinheiro? Não tem outros patrocinadores no mercado que pagam esse mesmo valor. Então você tem essas questões que a Europa já está, de certa forma, tentando banir esses patrocínios, tirar, e a gente está entrando. Então a gente está um atraso aí, e o Brasil, como aqui as coisas são sempre mais complicadas, mais complexas, então eu acho que os clubes não têm maturidade de entender a importância, a relevância que tem dele colocar o nome ali e como isso afeta a própria torcida dele. Então, no fundo, a hora que ele vê o contrato de dinheiro, ele quer o dinheiro e vida que segue, entendeu? E azar de quem tem azar no jogo e perde, entendeu? Está chegando ao fim o segundo episódio do nosso debate. Estiveram conosco a psicóloga Bruna Lopes, o professor Ivan Furegato e o influencer Leonardo Gaudeoso. A gente agradece vocês pela participação e, para encerrar o programa, convidamos vocês a fazerem suas considerações finais. Primeiro, obrigado. Foi uma satisfação estar aqui discutindo sobre esse tema. Para mim é muito importante poder falar sobre isso, até como forma de conscientização. Eu acredito que seja meu papel não só estar ali atendendo as pessoas que são dependentes, mas também informar para aquelas pessoas que estão iniciando a vida em apostas e talvez não tenham esse conhecimento. Então, foi uma satisfação estar aqui com vocês, discutir sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço, acho que é um tema que precisa ser discutido, a gente tem que discutir, é importante a gente trazer essas perspectivas diferentes, né, para as pessoas poderem ter esse conhecimento. Então, acho que é uma informação muito importante a ser difundida, então agradeço a oportunidade aí, obrigado. E é isso, joguem, mas joguem com muita responsabilidade, né, acho que esse é pelo menos o recado que eu deixo, assim. Agradecer pelo convite, fico feliz de o mercado estar crescendo e espero que tome bons rumos. Aposte sempre com responsabilidade, sempre faço isso, aposte apenas o que você pode perder. E se você vê ali que você está perdendo, procura uma ajuda, procura alguém. Muito obrigado pelo convite. Eu só queria acrescentar, se você, jogador, percebe que o jogo tem prejudicado áreas importantes da sua vida, procure jogadores anônimos em vários lugares do país, ou então centro de atenção psicossocial que seja próximo a onde você reside. O programa de hoje teve a coordenação de Camila Almeida e produção de Júlia Magalhães. As reportagens foram feitas por Elaine Borges, Júlia Magalhães e Maria Trombini. Edição de Mariana Zancanelli. Locução e roteiro de Ana Messi Brandão e Thaís Helena Moraes. Você acaba de ouvir o segundo episódio do nosso programa. O terceiro e último episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão sobre as semelhanças e as diferenças entre apostas esportivas e investimentos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e bom domingo. Até mais!
Vem a bola na área brasileira, na trave! Apostas esportivas. Será que esse game é over? A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.